Uma cidade que segue avançando em todas as áreas, também segue investindo na saúde de quem nos move. Além do maior pacote de obras da história, na educação e nas estradas rurais, 8 novas estruturas de saúde estão em andamento simultaneamente em Cascavel. E mais 60 novos profissionais de saúde convocados pelo município reforçam nossas equipes na cidade e no interior. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Meus caros amigos, minhas caras amigas, internautas, seguidores desse nosso programa, do nosso Gcast aqui da Gazeta do Paraná. Eu recebi uma série de pedidos daqueles internautas gaúchos do Rio Grande do Sul que estão lutando hoje contra a implantação do sistema de pedágio no seu estado. Quer dizer, já estava lá implantado em algumas coisas, mas agora querem ampliar. E eles me pediram para fazer um pequeno relato de como foi a implantação aqui no Paraná deste serviço. Então eu vou relatar para vocês, inclusive o nosso amigo Fernando, aí do Rio Grande do Sul, disse que iria remeter isso para o senador mineiro Cleitinho, que está também nessa luta contra a implantação dos pedágios da forma absurda como ela está sendo feita. Mas vamos lá. Aqui no Paraná, isso aí nasceu no governo Jaime Lerner, lá em 1997, 96. E é preciso se dizer que já começou fruto de uma fraude. O Jaime Lerner, durante a campanha em que ele se elegeu governador, em 1994, ele recebeu um aporte financeiro para sua campanha de R$500 mil da Andrade Gutierrez. Se elegeu governador e trouxe para o Paraná um cidadão chamado Calil, Dr. Calil, que era diretor da Andrade Gutierrez, e nomeou-o secretário dos Transportes do Estado. A missão desse Dr. Calil era implantar o pedágio no Paraná. E foi o que ele fez. Ele ficou como secretário aqui mais ou menos 6 meses, não chegou a 1 ano. Ele minutou o edital de licitação com todas as facilidades possíveis e imaginárias para que um determinado grupo de empreiteiras ganhasse a licitação. Ganhasse, entre aspas, tudo preparado. Se reuniram antes, dividiram o estado, estabeleceram quais as rodovias seriam pedagiadas, passaram a chamá-las de anel de integração do estado e dividiram em lotes. Aí publicaram o edital chamando para a licitação e fizeram a licitação. A Gazeta do Paraná, antes da licitação, já estava noticiando, publicando o resultado da mesma. Nós ficamos sabendo. Então o lote 1 vai para a empreiteira tal, que estava consorciada com outras tantas ali, o lote 2 para outra empreiteira também consorciada, e por aí afora. O edital direcionou a distribuição dos lotes para aquele acerto anterior que tinha sido feito. Uma fraude monumental. E aí, feita a licitação, foram assinar os contratos. Contratos que um ex-diretor do DR me contou foram minutados em São Paulo, na sede de uma dessas empreiteiras. E vieram para cá
prontos para serem assinados, eivados de nulidades, uma imoralidade total. Senador Cleitinho, se o senhor tiver acesso a esse vídeo, veja o que fizeram aqui. Impuseram uma série de obrigações ao Estado, ao poder concedente, e só benefícios às empreiteiras que receberam a concessão do pedágio. Entre esses benefícios, senador, está algo que é assim, no contrato, uma imoralidade total. O cálculo da tarifa, ele foi inflado por uma série, mas uma série mesmo, de obrigações por parte do Estado, que faziam com que essas tarifas, em pouquíssimo tempo, quase dobrassem de valor. E tinha uma coisa ali, muito pior. Veja a malandragem, senador, veja a malandragem dessa gente. E eles estão fazendo isso hoje, em todos esses contratos aí que estão assinando, outorgando concessões de pedágio, no Brasil inteiro hoje. Veja a malandragem. Tem uma cláusula no contrato, aquele lá, esse contrato passou 23 anos em vigor aqui no Paraná, e não teve nenhum governador aqui com coragem, com discernimento, com disposição para enfrentar essa gente. E eu vou contar daqui a pouco por quê. Mas acontece o seguinte, incluíram uma cláusula nos contratos que dizia que os aumentos de tarifa eram de tempo em tempo e quem autorizava o aumento era o Estado, o poder concedente. Veja a malandragem. Vejam a malandragem. Isso deve estar sendo feito aí no Rio Grande do Sul, como foi feito em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, no Brasil inteiro, onde tem pedágio. Olha a malandragem. Então, só poderia haver aumento na tarifa do pedágio quando o Estado, o poder concedente, autorizasse. Mas estava lá no contrato que esse aumento ocorreria num tempo pré-fixado. Muito bem. Aqui durante 23 anos, o Estado se omitia em autorizar o aumento. Passava do prazo. Aí, sabe o que acontecia? A empreiteira entrava na justiça. Claro, a justiça ia consultar o contrato e ia ver que o Estado havia falhado. Havia ultrapassado o prazo para autorizar o aumento. E a justiça concediu o aumento na fórmula estabelecida no contrato. Mas não é só isso. Aí a empreiteira ganhava o aumento na justiça e com isso ela ganhava também o direito, eu não sei que direito é esse, mas ganhava também o direito de acionar o Estado por perdas e danos, por danos morais, etc, etc. E toda vez que havia um aumento de tarifas autorizado judicialmente, eles ganhavam mais um monte de dinheiro lá, indenização contra o Estado, porque o Estado havia retardado a autorização para o aumento da tarifa do pedágio. Uma sacanagem atrás da outra. Pois bem, aí o Jaime Lerner assinou os contratos e iniciou-se a cobrança do pedágio no Paraná. Eu digo para vocês, meus amigos, minhas amigas, que estão sendo vítimas, porque todos nós que utilizamos rodovia no Brasil estamos sendo vítima desta extorsão que é o pedágio, que é a tarifa do pedágio. O Jaime Lerner disse um dia para mim, ele era governador ainda, e a Gazeta do Paraná combatia diariamente essa questão do pedágio, denunciando coisas absurdas que aconteciam e que, consequência disso, aconteceram durante toda a execução do contrato. E o Jaime Lerner um dia me disse, Marcos, por favor, dê um tempo, me dê uma folga. Que folga, Jaime? Qual é a folga?
folga você tem que dar para os paranaenses, para os usuários das rodovias que estão sendo achacados. Ele disse, eu reconheço que eu cometi um erro. Eu assinei o contrato e só permiti já de imediato o início da cobrança do pedágio, sem que sequer as praças de pedágio estivessem terminadas. Começaram a cobrar pedágio de qualquer maneira. O negócio deles era cobrar o pedágio, faturarem. Porque nos contratos, e vejam aí vocês, gaúchos no Rio Grande do Sul, mineiros do senador Cleitinho, vejam aí o seguinte, lá nos contratos tem uma cláusula leonina. Aqui no Paraná já está em vigor, recomeçou o pedágio. Aqui a roubalheira recomeçou agora há 6 meses, 1 ano atrás. Tem uma cláusula lá que diz que as obras, os investimentos da concessionária nas rodovias, que deveriam ser imediatas, porque há falta de segurança, porque, enfim, há uma série de necessidades que precisam serem supridas imediatamente nas rodovias. Essas obras só começarão aqui no Paraná daqui 6 anos. Eles vão cobrar 6 anos de pedágio para depois iniciar as obras. Quer dizer, é o dinheiro do motorista, do paranaense, que eles vão arrecadar primeiro, e deixa as rodovias como estão. Deixa o pessoal morrendo nas rodovias em acidentes terríveis. Deixa a economia do Estado ter prejuízo com esses acidentes. As filas imensas que se fazem nas rodovias por congestionamentos. Imagina, um dia desse eu vinha vindo de Curitiba para Cascavel e de repente enfrentei uma fila, que isso é quase que diário, numa serra aqui chamada Serra da Esperança. A fila tinha 12 quilômetros dos 2 lados. E aí, você lá atrás não sabe o que aconteceu, certamente foi mais um dos muitos acidentes ocorridos nas rodovias por falta de segurança, por falta de investimento. Não. Depois de 1h30, quando eu passei no local que estava causando o congestionamento, sabe o que eles estavam fazendo, os cretinos? Pintando as laterais de um viaduto. E interromperam o trânsito, e o trânsito ficou lá. Eles não têm a menor consideração com a população, com os motoristas, com ninguém. Muito bem. Obras. Naquele contrato de 23 anos, que acabou 2 anos atrás, eles tinham lá a obrigação de duplicar rodovias, de novos viadutos, alargamento de pontes, de corrigir os ângulos das curvas, porque afinal de contas, quando as rodovias, essas nossas aqui foram feitas, o máximo que um caminhão tinha era o truque. Hoje nós temos caminhões rodando aí aos milhares nas rodovias com 30 metros de comprimento. Como é que uma curva de uma rodovia que foi feita lá na década de 50, de 40 do século passado, quando sequer existiam caminhões, não é? Era um caminhãozinho lá com um rodado, 2 no máximo. Como é que uma curva vai suportar um caminhão com 30 metros hoje? É claro, ele vai avançar na pista no sentido contrário. É o tamanho dele, o comprimento dele. E isso causa acidentes. Não fazem nada. Aqui então é o seguinte, cobrem, achaquem a população, os motoristas, e daqui 6 anos começam as obras. No contrato anterior também era assim. Só que daí o contrato foi assinado em 97, e tem um detalhe que eu quero narrar para vocês aqui também, viu? Porque nessa história aí não dá só bandido. A maioria são bandidos, quadrilheiros. Mas de repente aparece uma pessoa, alguém que é sério, correto e que não admite esse tipo de coisa. Foi o que aconteceu aqui no Paraná. O Jaime Lerner, depois que o tal do Dr. Calil, da Andrade Gutierrez, montou toda
a concessão do pedágio aqui da forma como eles queriam, para extorquir, o Jaime Lerner nomeou secretário dos Transportes um deputado Denis Schwartz, que foi inclusive ministro. Pois bem, o Denis Schwartz, um homem sério, correto, assumiu a secretaria e, claro, imediatamente constatou toda a bandalheira que tinham feito ali com relação ao pedágio. Me lembro que uma vez o Denis me disse o seguinte: Marcos, o Estado concedeu 2.600 quilômetros de rodovias asfaltadas, que compõem o anel de integração, para as empreiteiras que estão explorando o pedágio. Se alguém perguntar quanto elas recolheram para os cofres do Estado em razão desta concessão, nenhum centavo. O edital foi montado de uma forma tal de que elas ganhariam sem precisar recolher nada para o Tesouro Público. Se você considerar, naquela época, o secretário, o Denis, me falou: Marcos, 1 quilômetro de asfalto custa mais ou menos $1 milhão para ser feito. Naquela época, 30 anos atrás, imaginem que o Estado do Paraná concedeu de presente, gratuitamente, para esta quadrilha, $2 bilhões e 600 milhões. Assumiram um patrimônio deste valor naquela época, sem recolher um centavo para o Tesouro Público. E ainda ganharam 5, 6 anos de prazo para cobrar pedágio, para depois começar a fazer obras. Naquele contrato que nós estamos falando agora, ainda tem mais. Assinado em 97, 98, houveram eleições no Brasil todo, para governadores, presidente da República e por aí afora. Bem, aqui no Paraná, o Jaime Lerner, com aquela história do pedágio e o achaque que as concessionárias estavam fazendo em cima do povo, ia perder a eleição. Ele chamou a quadrilha e fizeram um acordo. Vou reduzir a tarifa em 50%. Um tremendo de um estelionato eleitoral. Reduziu em 50%, mas acertou com eles de que, passada a eleição, se ele se reelegesse, ele autorizaria o aumento da tarifa e a reposição das perdas que eles tiveram com a redução da tarifa de antes da eleição, criando os tais degraus tarifários. E a cara de pau dessa gente é tamanha, naquela época foi tão grande, que assinaram o aditivo, ele baixou em 50% das tarifas, tudo combinado, quadrilha, sentaram numa mesa, assim como repartiram os lotes, para cada um ficar com o seu lote de pedágio aqui no Paraná, ainda daí sentaram, não, vamos fazer o seguinte, então pode reduzir a tarifa, sem problema nenhum, passada a eleição você vai se reeleger, não é? Um estelionato eleitoral enorme, e daí você autoriza o reajuste tarifário e nos dá os degraus. O que são os degraus? Os degraus reajusta a tarifa e incide mais uma porcentagem em cima delas a cada reajuste para repor a perda que eles tiveram na redução da tarifa para o governador se reeleger. E estava lá no contrato dito de que o degrau tarifário poderia ser aplicado até que eles recompusessem. Essa história de recompor o equilíbrio econômico-financeiro está em tudo quanto é contrato aí dessa bandidagem. Então, até que eles pudessem recompor
o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, aplicariam o degrau tarifário a cada reajuste autorizado das tarifas. Autorizado, volto a repetir aqui, pela Justiça, porque o Estado deixava passar o prazo para poder ser cobrado por danos também, além do aumento da tarifa. Mas o que aconteceu? Aconteceu com o degrau tarifário, que teoricamente, não é, deveria valer, então, digamos, por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não, permaneceu até o fim do contrato, 23 anos. O tal degrau tarifário, que era para recompor o que eles perderam no roubo que eles praticavam da tarifa na redução que o governador impôs por decreto para se reeleger, impondo ao povo do Paraná um tremendo estelionato eleitoral. Então, esta é a situação, meus amigos, do pedágio no Paraná. Aí, eu lhes digo, eu vou ali para Santa Catarina, numa rodovia duplicada, que já está, esta rodovia duplicada em Santa Catarina, já está saturada. É preciso mais rodovias, mais estradas. Ela já está saturada. O governo não faz nada. Por quê? Não interessa, deixa lá os congestionamentos, deixa o povo perder tempo, ter prejuízo, deixa ocorrer os acidentes. O que interessa é que a concessionária, a quadrilha, fature, ganhe. Aqui no Paraná é assim. E daí, o cálculo da tarifa é uma coisa exorbitante, é um roubo. Ali em Santa Catarina é R$5 e uma fração cada praça de pedágio. Aqui no Paraná é 16, 18, R$20. Em Santa Catarina, a rodovia é duplicada. Aqui no Paraná, a espinha dorsal do sistema rodoviário do estado, que é a BR-277, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu, e com isso cria condições para que o Paraguai e a Argentina utilizem essa rodovia também. A BR-277 é de pista simples. Tem lá um trechinho entre Curitiba e Paranaguá de duplicação, e daí tem mais um outro trechinho no chegar em Guarapuava, tem um outro trechinho entre Foz do Iguaçu e Medianeira, mas a rodovia como um todo está aí como ela foi feita lá na década de 40. Não fizeram nada. Sabe por quê? Porque também depois do Jaime Lerner, o Jaime Lerner postergou as obras. No contrato ali, que ele reduziu a tarifa e postergou as obras para eles. E além disso, ainda criou o degrau tarifário. E além disso, meus amigos, senador, presta atenção, além disso, o IPVA continuou sendo cobrado como está sendo cobrado até hoje aqui no Paraná, em 3,5%. Uma alíquota absurda. Então, cobra o pedágio e cobra o IPVA. Isso não é bitributação? O IPVA não veio exatamente para investimentos em rodovias, em vias públicas e por aí afora? Isso acontece aqui no Paraná, senador. Deve estar acontecendo no seu estado. Está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, onde tem pedágio e a quadrilha domina. A quadrilha é a mesma. Muito bem, aqui no Paraná, então, o que aconteceu? Encerraram-se 23 anos de concessão. 2, 3 anos atrás. Aí o governador, de novo tem eleição pelo meio, né? Aí o governador, querendo votos, não sei o quê, segurou. Não, agora deixa sem pedágio, o Estado vai manter as rodovias e tal. Claro que o Estado vai manter, é isso mesmo. Eu preciso contar para vocês os investimentos que o Estado fez em rodovias aqui e o que aconteceu com esses investimentos. Mas isso está fora do pedágio. Outra hora, se vocês quiserem, eu vou contar, detalhar para vocês, tá? A outra tremenda sacanagem que eles fizeram, dizendo que estavam recuperando as rodovias, tá? Muito bem. Aí encerrou-se o contrato de 23 anos.
Quando esse contrato de 23 anos, que encerrou-se 2, 3 anos atrás, terminou, a tarifa aqui era uma exorbitância, era um roubo. Todo o Estado reclamava disso. Mas daí não cobra mais pedágio. Aí todo mundo meio que esqueceu, não é? Nós somos assim. Aí deixa para lá. Agora não vai mais acontecer, pronto. Então. De repente começaram de novo com essa história de que iriam restabelecer o pedágio nas rodovias do Estado. E muita reclamação da população, muita reclamação, até porque apareceram com um projeto de aumentar as rodovias pedagiadas no Estado. Bem, mas aí começa uma discussão. Não, vamos discutir, vamos fazer audiências públicas. Essas audiências públicas, isso é uma cretinice. Chamam para uma audiência pública para justificar depois a sacanagem que eles fazem, dizendo, não, o povo esteve aqui e discutiu. Não, vai lá meia dúzia de gato pingado. Não vai ninguém. As pessoas nem têm tempo para ir lá, porque as pessoas elegem deputados, elegem governantes para cuidar exatamente disso. Mas não, agora criaram a história da audiência pública. Então fazem uma audiência pública para tratar de um assunto da relevância que é a cobrança de pedágio no Estado e vai lá meia dúzia. Às vezes vão algumas pessoas interessadas, discutem, contestam, criticam, mas são poucos. O povo, na verdade, não está nem aí. Eu acho que o povo já acostumou-se a ser roubado pelo poder público, né? É roubado de todo jeito. Então, a tal audiência pública. Aqui no Paraná fizeram audiências públicas. Agora, quem comparece mesmo na audiência pública é a quadrilha. Esses vão lá, instruídos, entendeu? Para criarem um ambiente tamanho de que só através deles é que se resolve o problema. Eles estão sempre lá, a quadrilha. Bem, duas coisas. A Gazeta do Paraná vem denunciando isso. Olha, a quadrilha é a mesma. A quadrilha é a mesma. E daí contam histórias, governantes, não, agora vai ser diferente, vai ser isso, vai ser aquilo. Sabe o que acontece? A mesma quadrilha que dominava os pedágios no Estado nesses 23 anos do contrato passado, pura e simplesmente criaram novos consórcios. Os mesmos quadrilheiros saíram lá, um ou dois, colocaram o filho, a mulher, o sogro, o genro, tal, para disfarçar um pouquinho. Um CNPJ novo, estão todos eles aí de novo. Todos! É a mesma gente, é a mesma roubalheira, é a mesma prática. E querem uma prova? Vão voltar para o término do contrato passado. As tarifas eram exorbitantes, era um roubo. Então o que precisava acontecer agora com o novo contrato? Vamos fazer um cálculo para a aplicação das tarifas. E certamente, é evidente, se em Santa Catarina é R$5 e aqui é 20, certamente o rombo está aqui maior, não é? Está aqui no Paraná. Então tem que se aplicar uma tarifa que se assemelhe, no mínimo, à de Santa Catarina. No mínimo. Não, meus amigos. Eles são especialistas em assaltar o tesouro público e o bolso dos motoristas. Sabe o que eles fizeram? Com a conivência dos governantes. Sabe o que eles fizeram? Eles, não, audiência pública. Então tem que ter um marco inicial para a aplicação das tarifas. Sabe qual foi o marco inicial? O marco inicial foi o valor cobrado pela tarifa, nas tarifas, de quando encerrou o contrato passado. Estava lá em 20. Eles pegaram de lá para cá e, além de tudo,
corrigiram esses 2, 3 anos que não tinha pedágio, eles corrigiram. Aplicaram aí essas porcarias de Selic, não sei o quê, aplicaram um índice desses. E nós, paranaenses, infelizmente, estamos aí pagando uma tarifa que nós já criticávamos, contestávamos no contrato passado pelo tamanho do roubo. Estamos pagando ela hoje corrigido nos novos contratos. Senador Cleitinho, examine isso. Examine isso, veja se isso não é roubo, é assalto. Pois é. É isso que está acontecendo, aconteceu aqui no Paraná e acontece no Brasil inteiro. Volto a repetir. Não tenho a menor dúvida. Aliás, quero abrir um parênteses aqui. Aí no Rio Grande do Sul, a imoralidade ainda é muito maior, é multiplicada por 5. Aqui no Paraná, a cada 80, 100 quilômetros, uma praça de pedágio, extorquindo o motorista. No Rio Grande do Sul, a notícia é de que a cada 18 quilômetros vai ter uma praça de pedágio. Não é possível. Meus amigos, isso não é possível, não tem cabimento uma coisa dessas. O tamanho do roubo do Brasil explícito. Explícito. E tudo acertadinho, contratos, audiências públicas. Isso é uma piada. A audiência pública, a quadrilha vá lá e faça valer aquilo que ela quer e depois o governante diga, não, isso é fruto de uma audiência pública, o povo foi ouvido. Mentira! Mentira! Meia dúzia de pessoas foram lá e essa meia dúzia foram lá criticar, debater, não concordar, passaram por cima. Então, meus amigos do Rio Grande, quero dizer para vocês, meus amigos mineiros, vocês estão falando que vão mandar esse vídeo para Minas Gerais, para o senador, e vocês estão autorizados a mandar para o Brasil inteiro, porque tudo que eu falei aqui para vocês, as provas estão aqui no arquivo da Gazeta do Paraná. Nós passamos 23 anos denunciando. 23 anos denunciando. Quero voltar aqui àquele secretário dos transportes, o deputado Denis Schwartz, para complementar uma informação que eu precisava dar, porque é justo, ele merece isso. O Denis era secretário dos transportes, chegou lá, o contrato estava pronto para ser assinado. Contrato fruto de uma fraude, de um edital fraudulento, que o tal do Dr. Calil minutou aqui. Bem, o Denis viu toda aquela sacanagem. Sabe o que ele fez? Quando ele foi forçado a assinar um contrato, ele pediu demissão. Isso que é um homem sério, um político honesto. Infelizmente, não dá para se contar nem meia dúzia no Brasil. Sério, honesto, correto. Não assina essa porcaria aí, não assino. Isso é um roubo que está se praticando contra os paranaenses. Peço demissão. E pediu demissão e deixou a secretaria. Aí, claro, já acharam um outro que foi lá e imediatamente assinou, entendeu? E também já entrou na propina. Essa é a verdade. Finalizo aqui, meus amigos, para dizer uma coisa para vocês, que não é nenhuma novidade eu dizer isso hoje. Durante os 23 anos de pedágio aqui no Paraná, a Gazeta do Paraná denunciou. De repente, um engenheiro do DR, que o DR no Paraná, o Departamento de Estradas de Rodagem, tem funcionários excepcionais, corretos, honestos, sérios, preocupados com o Estado. De repente o engenheiro do DR lá, ou alguns engenheiros se reuniram e dizem, olha, vamos ter que fiscalizar esse contrato de pedágio. O absurdo está tamanho, a reclamação está tão grande, vamos ver o que está acontecendo. Quando eles se movimentavam para fazer isso, vinha a hora de cima. Calem a boca, fiquem quietos. E se alguém continuar querendo fiscalizar o contrato do pedágio, vai ser afastado. Isso ocorreu durante 23 anos. Não havia fiscalização nenhuma, nada. O empreiteiro, o concessionário, fazia o que queria. Bom, contei algumas coisas para vocês que eles fizeram aqui, que não é tudo. Não cobrei aqui as milhares de vítimas
milhares de pessoas que morreram nessas estradas por falta de segurança. O enorme prejuízo que a economia do Paraná teve e está tendo agora, agravado porque o movimento aumentou muito nas rodovias e elas não suportam esse volume de veículos que precisam utilizá-las. Então, meus amigos, quero dizer para vocês, nós não podemos desistir, nós temos que continuar batalhando, denunciando, até que apareça aí um Denis Schwartz, um político sério, honesto, para dizer, agora acabou, agora vai acabar a roubalheira. Finalizo dando um parâmetro para vocês. Esses mesmos engenheiros do DR que eram ameaçados de serem punidos porque queriam fiscalizar o contrato em que as concessionárias estavam roubando a população do Paraná, esses mesmos engenheiros me mostraram um estudo, anos atrás, me mostraram um estudo que havia sido feito pelo próprio DR. Quando a tarifa cobrada pela quadrilha aqui no Paraná, pelo pedágio, era em torno de 14, 15 reais, 12 reais. O DR tinha um estudo de que uma tarifa de 2 reais comportaria todas as necessidades que existiam para não só recuperar as rodovias, mas duplicá-las e, sobretudo, dar-lhes segurança total. Duplicar a malha rodoviária do Estado, tal anel de integração, e dar segurança aos motoristas, aos usuários, com uma tarifa de 2 reais, quando a quadrilha já cobrava 12 reais aqui. Então, meus amigos, eu espero ter ajudado um pouquinho e quero dizer para vocês, os arquivos da Gazeta do Paraná estão à disposição. Nós temos tudo, nós temos as provas, nós temos os contratos, os aditivos contratuais assinados, porque, por incrível que pareça, muitas das informações dos documentos que nós temos nos foi fornecida por membros da quadrilha. Era uma troca. Vou contar uma piada para vocês. Um dia um empreiteiro desses aí me procurou em Curitiba e disse, quero falar com você, Marcos. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você não vai parar de nos criticar, de nos denunciar e tal, mas eu quero fazer um acordo contigo. Continua criticando, denunciando, mas não envolva a minha empresa nisso. Nos deixe de fora. E quer saber de mais uma coisa? Isso é uma piada. E vou contar para vocês, porque o arquivo da Gazeta do Paraná está à disposição de quem quiser. Isso é uma piada. Sabe o que ele me disse? Olhe, Marcos, nós gostaríamos de ser anunciantes da Gazeta do Paraná. Claro que não vamos anunciar a empresa que explora o pedágio, mas nós temos outras empresas aí. E me disse mais. Nós estamos lá no Porto de Paranaguá, Marcos. Tá bom. Então vocês fazem o seguinte. Cuida lá do Porto de Paranaguá, porque a Gazeta do Paraná vai pôr o olho no negócio de vocês também lá no Porto de Paranaguá. E quanto ao fato de vocês quererem ser cliente da Gazeta do Paraná, vai procurar outros por aí. Porque aqui na Gazeta do Paraná não tem nada com relação a isso. Estou dizendo isso para os senhores, porque se alguém duvidar, vem aqui, eu abro os arquivos da Gazeta para ver se tem uma linha de publicidade de qualquer um desses empreiteiros ladrões que exploraram o pedágio no Paraná. Obrigado, meus amigos. Um abraço. Fiquem com Deus.